No nosso último vídeo, a gente anunciou para o mundo que o governo do Paquistão procurou o Irã logo depois do assassinato de Larijani e ofereceu a eles uma competência técnica que tinham desenvolvido para neutralizar assassinatos baseados em inteligência artificial. Quer dizer, essa é a forma mais generosa de descrever isso. E depois de perder 2 camadas da sua liderança, o Irã aceitou. O Paquistão entregou essa tecnologia praticamente da noite para o dia. E desde então, nenhum iraniano foi morto. Esse vídeo agora tem cerca de 200 mil visualizações. Está sendo amplamente compartilhado por todo mundo. E hoje de manhã eu recebi uma ligação de um contato em Islamabad que disse: olha, você causou um alvoroço aqui em Islamabad, porque todo grande funcionário do governo ligado à defesa está sendo parado e questionado sobre o que você acabou de dizer. Então, o Conselho de Cooperação do Golfo está reunido com todos os ministros das relações exteriores dos países do CCG, ou seja, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Catar. Todos estão lá. A Arábia Saudita também está representada e o secretário de Estado dos Estados Unidos está presente. E o que eles estão discutindo? Segundo o que meu amigo catariano me contou, o principal ponto da pauta é que os Estados Unidos estão tentando fazer com que eles reconheçam um fato consumado, o de que o Irã agora controla o Estreito de Hormuz. Hoje é sexta-feira, 26 de junho. Estou aqui com meu querido amigo e irmão, Vijay Prasad, que tem viajado pelo mundo todo, como sempre faz, e traz pra gente uma perspectiva muito especial, realmente única para o nosso público global. E se me permitem um pouquinho de autopromoção, quero dizer que o nosso canal alcançou quase 1 milhão de visualizações no mundo todo em menos de 3 semanas e quase 50 mil inscritos nesse mesmo período. E um dos nossos vídeos, o mais recente, já tem cerca de 200 mil visualizações e continua crescendo. E o motivo é que a gente traz para você as notícias que ninguém mais traz, porque nós não somos mídia corporativa. Somos todos independentes e estamos aqui porque amamos fazer o que fazemos, trazer as informações mais recentes sobre como o mundo está mudando. E nessa rede, o nosso membro fundador, Vijay Prasad, está aqui direto de Joanesburgo, na África do Sul. E é um prazer enorme convidá-lo para o programa. Bem-vindo, Vijay. E mais uma coisa. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve no canal e deixa o seu like, porque queremos ampliar o nosso público. Em cerca de 10 dias, talvez até antes, estaremos em 12 idiomas. 12 idiomas, incluindo todas as principais línguas da região. Então, Vijay, estamos ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Olha, em primeiro lugar, Zulfikar, a gente está acompanhando bem de perto o que está acontecendo com o Irã no mundo todo. Quer dizer, nada realmente pode avançar se não houver alguma garantia de que o acordo entre os iranianos e os Estados Unidos, incluindo o que está acontecendo com Israel e o Líbano, vai se manter. E isso tem a ver, claro, de forma fundamental com a questão dos mercados de petróleo e de fertilizantes voltarem ao normal. Caso contrário, lugares como a África do Sul, que já estão em turbulência, acabam vendo muita desesperança nas ruas. Uma desesperança que, infelizmente, está passando de uma raiva direta por causa da inflação para um ódio contra os migrantes africanos que entram na África do Sul. O que aqui é conhecido como afrofobia? Existem grupos, com o nome de Marcha em Março, que têm saído às ruas, atacando de forma violenta pessoas moçambicanas, zimbabuanas, zambianas, ganesas, gente que basicamente toca pequenas lojinhas, as chamadas spaza shops. São lojinhas que, muitas vezes vendendo fiado, oferecem sacos de arroz, mantimentos básicos, produtos de higiene e outras coisas, no meio de comunidades muito pobres. Essas lojas estão sendo incendiadas e destruídas. As pessoas estão muito revoltadas, estão se voltando contra os mais pobres, muitos deles migrantes. É uma situação muito triste na África do Sul. E, na verdade, uma das formas de alívio vai ser quando a inflação começar a cair.
one of the forms of relief is going to be when inflation comes down. I must say, political forms of relief. Eu diria que o governo de Cyril Ramaphosa não está oferecendo nenhum tipo de alívio político. A gente poderia imaginar que o presidente Ramaphosa teria tomado uma posição firme contra a afrofobia. Afinal, apesar de todas as suas limitações, ele foi um dos líderes importantes do Congresso Nacional Africano no fim do apartheid. Na verdade, ele tinha acabado de ser eleito chefe do Congresso Nacional Africano quando Chris Hani e outros voltaram à África do Sul para a transição. Seria de se esperar que ele tivesse se manifestado dizendo: "Isso é um absurdo." Mas em vez disso, ele fez comentários sobre os chamados imigrantes ilegais e outras coisas do tipo, o que acabou inflamando ainda mais a situação. Mas como eu disse, tudo começa e termina no Estreito de Hormuz. Porque quando a inflação cair, talvez a temperatura também diminua um pouco. Agora, Zulfikar, eu não sei bem o que pensar desses acordos. Veja, os iranianos e os omanitas tinham colocado na mesa que quando o acordo começasse a valer de fato, eles cobrariam uma taxa dos navios que saíssem do estreito. E ao que parece, os iranianos comentaram com os omanitas que prefeririam que os navios passassem pela parte norte do estreito, ou seja, mais próximos do território iraniano e não do território de Omã. Towards Iranian territory rather than Omani territory. These are the small little details that have the. Esses são os pequenos detalhes que podem atrasar perigosamente a implementação do cessar-fogo completo. Mas como você bem sabe, todo mundo tem investigado, tentando descobrir quais são as garantias reais. A gente sabe pela experiência que nenhum papel assinado é garantia suficiente. É preciso ter recursos por trás disso. Então, é isso que estamos tentando entender. Quem vai bancar esse acordo? Os iranianos deixaram bem claro que querem o dinheiro que está retido, o dinheiro bloqueado por sanções, liberado para eles. Mas afinal, quem vai liberar esse dinheiro? Vai ser o próprio governo dos Estados Unidos? O Trump não quer ter o nome dele envolvido nisso. Isso vai ter que passar pelos países árabes do Golfo, muito provavelmente pelos catarianos. Pode ser que os sauditas, como você bem sabe, acabem sendo os principais garantidores de toda a estrutura financeira do acordo. Os sauditas também estão muito interessados em desacelerar esse conflito. Estão tão interessados que participaram do diálogo A3 entre a Arábia Saudita, China e Irã. A gente sabe que esse diálogo aconteceu em Teherã, em Riad e em Pequim. Uma quarta rodada já foi concluída. A Arábia Saudita quer muito tirar da mesa a questão do conflito entre Irã e Arábia Saudita para poder seguir adiante com o plano Visão Saudita 2030. Então, eu tenho certeza de que, de alguma forma, os Estados Unidos vão dar um jeito de garantir algum benefício financeiro para os iranianos. Isso pode vir pelos cataris. Você sabe, a gente bem sabe que o Catar costuma carregar a mala para todo mundo. Então os cataris podem acabar sendo os garantidores financeiros do acordo. Pode ser também que venham os sauditas diretamente. É muito improvável que sejam os Estados Unidos. Mas a verdadeira tensão em torno desse acordo continua na mesa. Israel, como você sabe, não parou de atacar o sul do Líbano. E isso está realmente ameaçando o acordo. Eu não sei o que você tem ouvido do lado do governo Trump. Mas, pelo amor de Deus, será que Israel vai acabar com isso para todo mundo? Inclusive para os donos de lojinhas nos bairros pobres da África do Sul? Sua internet está um pouquinho instável, Vijay. Quer dizer, no começo estava tudo ótimo, mas depois que você começou a falar, a qualidade do vídeo caiu bastante. Eu consigo te ouvir bem, mas o áudio não está sincronizado com o vídeo que está chegando aqui. Então, talvez, se tiver algo que você possa fazer com o vídeo, não sei se dá, porque isso depende da conexão e da qualidade da internet. Mas, por favor, dá uma olhada nisso, se puder. Você consegue fazer alguma coisa agora, ou não? Mas se o edifício melhorar alguma coisa? Um pouco. Bem melhor, 3B. Bem melhor agora.
Certo, você me fez uma pergunta, Vijay, e eu gostaria de responder se me permite. Como você sabe, quando conversamos da última vez e desde então temos feito vídeos com nossos cofundadores, o Pepe e o Larry, a gente tem uma fonte impecável que nos fornece informações muito boas e que se provam corretas alguns dias depois. Eu gostaria de trazer uma novidade aqui sobre essa cadeia de informações. No nosso último vídeo, nós anunciamos ao mundo que o governo do Paquistão procurou o Irã logo depois do assassinato de Larijani e ofereceu a eles a competência técnica que haviam desenvolvido para neutralizar assassinatos baseados em inteligência artificial. Quer dizer, essa é a forma mais generosa que eu consigo descrever isso. E depois de perder 2 camadas da sua liderança, o Irã aceitou. O Paquistão, de um dia para o outro, entregou essa capacidade, e desde então, nenhum iraniano foi morto. Esse vídeo agora tem cerca de 200 mil visualizações. Está sendo amplamente compartilhado por todo mundo. E hoje de manhã, eu recebi uma ligação de um contato em Islamabad que disse: olha, você causou um alvoroço aqui em Islamabad porque todo grande funcionário do governo ligado à defesa está sendo parado, está sendo questionado sobre o que você acabou de dizer. E o ministro da Defesa, Khawaja Asif, em especial, segundo me informaram, foi perguntado o seguinte: todas as informações que nós fornecemos são verdadeiras? E ele respondeu, como eles costumam responder: a gente não vai dizer que sim, nem que não. E você é jornalista, pode fazer sua própria investigação. Mas de qualquer forma, eu tenho uma mensagem para Israel. Isso é algo que ele disse que não deveria ser publicado, mas nosso contato afirmou que podemos anunciar. Ele sabia que a gente ia ter essa conversa. Ele disse: eu tenho uma mensagem para Israel. É melhor vocês pararem com todas as ações que têm o objetivo de sabotar o acordo, especialmente algo que nós já noticiamos antes. O uso de inteligência artificial para mirar no nosso chefe de defesa, Azim Munir. A gente já mostrou no nosso canal que Netanyahu considera Azim Munir o principal antagonista em toda essa história. E como eles costumam fazer com todos os seus antagonistas, simplesmente os eliminam. E o Paquistão já está ciente disso. Khawaja Asif fez um comentário bem direto. Ele não disse: sabemos o que vocês estão fazendo. Ele disse: sabemos tudo o que vocês estão fazendo. E isso é algo que eu quero dizer com muito cuidado. Ele afirmou que se continuarem nesse caminho, eles têm a capacidade de apagar o outro da face da terra. É uma linguagem forte, que talvez ainda vá ser noticiada nos próximos dias. Na minha opinião, com todas as informações que recebemos de fontes confiáveis, Islamabad está trabalhando muito, mas muito de perto, com a alta liderança do Irã e também com a alta liderança de Riyadh. Eles vão estar em Riyadh. O primeiro-ministro do Paquistão e Azim Munir devem chegar a Riyadh dentro de poucos dias. E Riyadh deixou muito claro que não quer que esse acordo seja interrompido. Muito claro mesmo. Quer dizer, na verdade, durante as negociações, quando surgiu uma dúvida, por causa dos comentários completamente absurdos e sem seriedade do Trump, dizendo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, Riyadh entrou em contato por um canal paralelo e disse: olha, impeçam os iranianos de sair, nós vamos fornecer 12 bilhões de dólares. Se a situação apertar, nós vamos financiar o acordo inteiro. E logo depois o Qatar entrou na jogada também, porque o dinheiro está nos bancos qatarianos. A minha avaliação, com base em tudo que eu sei, é que esse acordo vai seguir em frente. Mas a sua avaliação de que aquela parte do mundo vai mudar para sempre mesmo, é realmente verdadeira. Porque o Ararti, o ministro das Relações Exteriores do Irã, até onde eu sei, ainda está em Islamabad. Eles estavam lá ontem, e eu não acho que tenham ido embora.
estão com uma grande delegação, negociando todo tipo de coisa que tinha ficado parada por causa das sanções e de várias restrições impostas por todo o Ocidente, não só pelos Estados Unidos. E isso vai acabar. E o Arati fez uma declaração dizendo que de agora em diante, nessa região, a segurança vai ser garantida pelas pessoas que vivem lá e não por ninguém de fora. E nesse arranjo, não é só o Irã, não é só Omã, o Catar e o Paquistão, que é um país do sul da Ásia, mas que hoje está muito envolvido com o Oeste Asiático, oferecendo as capacidades que já demonstrou. E também porque é o único país que mantém ótimas relações neste momento com as três grandes potências do mundo, a Rússia, os Estados Unidos e a China. E dentro desse arranjo e dessas conversas estão incluídos a Arábia Saudita, o Paquistão e alguns parceiros que talvez não pareçam tão óbvios, como a Turquia e o Egito. E como você acompanha de perto o que está acontecendo nessa parte do mundo, Vijay? Eu estava muito curioso para ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Vijay, I was just very anxious to hear what you had to say about this. Just to carry forward. Então, só para continuar a análise que você está fazendo, enquanto os iranianos ainda estão em Islamabad, eu estava conversando com um amigo meu do Serviço Diplomático do Catar, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, está em Manama, no Bahrein. Ele está lá desde ontem. Agora, o que é que está acontecendo no Bahrein que é importante e interessante para a gente? No Bahrein, está acontecendo a reunião entre o Conselho de Cooperação do Golfo e os Estados Unidos. Ou seja, o Conselho de Cooperação do Golfo está reunido com todos os ministros das relações exteriores dos países do Golfo. Isso inclui os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Bahrein, o Catar. Todos estão lá. Os sauditas também estão representados e o secretário de Estado americano está presente. E o que é que eles estão discutindo? Então, no topo da pauta, pelo que meu amigo do Catar me contou, está o fato de que os Estados Unidos estão tentando fazer com que eles reconheçam um fato consumado, que o Irã agora controla o Estreito de Hormuz. Eu quero falar alguns minutos sobre isso. Até que os Estados Unidos e Israel conduzissem, de forma ilegal, uma guerra de agressão contra o Irã, os iranianos não afirmavam controlar o Estreito de Hormuz. Como você bem sabe, os navios entravam e saíam do Estreito de Hormuz. Nem Omã, nem o Irã, cujas águas territoriais, na verdade, cobrem toda a extensão do estreito, exerceram soberania sobre essas águas há muito tempo. Eles nunca fizeram isso. Eles tratavam aquilo como um canal internacional, livre e aberto para todo tipo de navegação, inclusive navios de guerra dos Estados Unidos, que entravam e saíam dali para chegar às bases militares americanas, principalmente no Catar, mas também em outros lugares, como nos arredores de Dubai, no Kuwait, no Bahrein, instalações de radar e por aí vai. Então os iranianos nunca bloquearam nada. Eles deixavam o tráfego seguir normalmente, entrando e saindo. Só que eles foram atacados, e como consequência desse ataque, passaram a restringir o acesso ao Estreito de Hormuz. E agora estão reivindicando, de certa forma, controle total sobre ele. Os Emirados estão furiosos com isso, porque não querem permitir que o Irã tenha o controle do Estreito de Hormuz. Então, o Marco Rubio foi enviado para a reunião entre o Conselho de Cooperação do Golfo e os Estados Unidos para tentar convencer, especialmente os Emirados, a basicamente aceitar um fato consumado. Ou seja, agora os iranianos, junto com os omanenses, mas na verdade, principalmente os iranianos, lembram do que eu mencionei antes. O Irã está dizendo que a navegação deve passar pela parte norte do Estreito de Hormuz, ou seja, dentro das águas iranianas. Eu acho que isso é uma jogada. Os iranianos disseram isso durante a reunião em Manama, do Conselho do Golfo com os Estados Unidos. Eles estão mandando um recado para os Emirados, dizendo, olha, agora a gente controla isso. Esqueçam. Isso é interessante, porque tem muito a ver, e meus amigos do Catar foram bem claros sobre isso, com os acordos de segurança, os arranjos diplomáticos e de segurança nos Estados Árabes do Golfo. Certo.
Vamos parar um instante para pensar nisso. Let's take a moment on this. From roughly the end of World War II, Mais ou menos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos afirmam oferecer um guarda-chuva de segurança para toda a região, incluindo o Catar. Depois do golpe contra Mossadegh, em 1953, isso passou a incluir o Irã também. Os Estados Unidos deveriam proteger o Irã, a Arábia Saudita, os Estados Árabes do Golfo, enfim, toda a área ao redor. Na verdade, os Estados Unidos organizaram, em 1955, se não me engano, a reunião em Bagdá que criou o Pacto de Bagdá, ou CENTO, a Organização do Tratado Central, que era como a OTAN daquela parte do mundo. Os Estados Unidos se tornaram o garantidor da segurança de todos esses países. Pois bem, tudo certo até aí. Por causa dessa garantia, os Estados Unidos receberam terras para construir bases militares na Arábia Saudita, no Kuwait, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e por aí vai. E construíram bases muito grandes, de fato consideráveis. And they built very large, considerable bases. I've seen the one in Qatar. I've seen the old. Eu vi a base que fica no Catar. Também vi a antiga infraestrutura militar na Arábia Saudita. São bases enormes. A do Catar fica a oeste de Doha. Você pega uma estrada no meio do deserto e ela simplesmente não acaba. A base vai se estendendo. É uma área imensa. Durante a Primeira Guerra do Golfo, houve um certo alvoroço na Arábia Saudita, e os sauditas acabaram tendo que expulsar os Estados Unidos das bases. O argumento dos sheiks dentro do país era que aquilo era, digamos, Dar al-Islam, a terra do Islã. É o lar de Meca e Medina. E os guardiões dos lugares sagrados não podiam permitir que o exército americano se viesse para idiotas meitas por aquele solo. Lembre-se, isso foi em 1991, quando o Iraque tinha invadido o Kuwait. Nesse momento, os Estados Unidos tiveram que recuar um pouco, e aos poucos foram se retirando da base na Arábia Saudita. Como consequência, o país reforçou sua estrutura de bases, porque tinha sido removido da Arábia Saudita. Fortaleceu a infraestrutura militar no Catar e em outros lugares, expandindo ainda mais essas bases como uma forma de garantir segurança para a região. Agora, depois da Revolução Iraniana, em 1979, os Estados Unidos passaram a agir como se fossem o principal pilar de segurança para os Estados Árabes do Golfo e para a Arábia Saudita. Certo? Então, o que esse conflito mostrou? Que os Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra de agressão contra o Irã. O que o Irã faz? Faz o que qualquer potência inteligente faria. Ataca instalações dos Estados Unidos, desde o Kuwait, Bahrein e Catar, até os Emirados Árabes Unidos. Aparentemente, até na Arábia Saudita, embora eu não tenha ficado muito convencido com as notícias de que os iranianos teriam atacado a Arábia Saudita, acho que isso na verdade não aconteceu, mas eles atingiram todas as instalações americanas, destruíram sistemas de radar, conseguiram passar pelas baterias de mísseis Patriot dos Estados Unidos, atacaram bases aéreas e por aí vai. E mostraram, do Kuwait até os Emirados, que vejam bem, meus amigos árabes, vocês não vão ser protegidos pelos Estados Unidos. O que isso significa é que o Conselho de Cooperação do Golfo está reunido com o Marco Rubio, em Manama. Enquanto a gente conversa aqui, eles estão tendo uma discussão séria sobre o futuro da arquitetura de segurança desses países, e não só sobre o Estreito de Hormuz. A arquitetura de segurança é o ponto central, e há duas questões principais na mesa. A primeira é o Estreito de Hormuz. Eles precisam, de certa forma, aceitar o controle de fato do Irã sobre o Estreito de Hormuz. A segunda é, quem vai garantir a segurança deles? Pois bem, ao que tudo indica, e isso ainda precisa ser confirmado em Islamabad, os iranianos teriam dito a eles, nós garantiremos a sua segurança. Somos os únicos que podem garantir a sua segurança. Eu apoio isso, sim, eu confirmo. Não vai ser Washington, D.C., vai ser Teherã. Isso quer dizer que, e eu acho que antes do fim do ano, a gente vai ver algo assim acontecer antes de 2026 acabar. Eu acredito que os países árabes do Golfo vão sentar para conversar com os iranianos.
e que eles realmente vão formular um tratado sobre uma espécie de zona de paz, onde os iranianos vão dizer, olha, vocês são nossos vizinhos, a gente não tem problema com vocês. A gente está até disposto a fornecer água potável para o Catar, vinda do outro lado do canal. Esse projeto, esse oleoduto, vem sendo debatido e discutido há décadas, a ideia de construir um duto que leve água dos lagos no sul do Irã até o Catar. Então eles vão dizer, a gente pode fazer tudo isso por vocês. Nós garantimos a sua segurança. O que precisa acontecer é que a gente tenha relações normais com vocês. Isso quer dizer que o sistema bancário tem que estar aberto. Quer dizer também que vocês pagam pedágios em Hormuz e por aí vai. Então, eu acho que antes do fim de 2026, o Irã não só vai ter vencido um conflito estratégico contra os Estados Unidos, como também vai ter humilhado Benjamin Netanyahu, porque conseguiu vincular a segurança do Irã à do Líbano, mesmo com Israel continuando a bombardear o Líbano. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Os Estados Unidos concordaram em ligar a segurança iraniana ao sul do Líbano. Isso é um avanço enorme para o Irã e para o Hezbollah. Mas, por outro lado, acho que antes do fim do ano, vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas tudo indica que, antes do fim do ano, os países árabes do Golfo, os do Conselho de Cooperação do Golfo, Emirados, Kuwait, Catar e talvez até a Arábia Saudita, vão sentar com os iranianos para negociar um acordo diplomático de longo prazo. E eu estou muito interessado nisso. Não vai acontecer de imediato. Primeiro, acho que em Manama, os Estados Unidos vão tentar convencê-los a recuar, dizendo algo como, ok, os iranianos exerceram sua soberania sobre o Estreito de Hormuz. E, na verdade, isso está de acordo com o direito internacional, porque aquelas águas são deles, não são águas internacionais. E se os árabes do Golfo aceitarem isso, aí vai surgir a questão da segurança deles. E aí a gente vai ver uma aproximação diplomática entre o Golfo e o Irã até o fim do ano. Acho que alguma coisa vai se esclarecer. Vai ser bem interessante. Seja o que for, vai ser muito, muito interessante. E no meio de tudo isso, os iranianos não vão precisar usar só os bancos turcos. Você mencionou que a Turquia entra nessa história, e com razão. Durante o período mais duro das sanções, foram os bancos turcos que fizeram boa parte do trabalho para os iranianos. A Turquia vai estar na mesa, mas os países árabes do Golfo também. E o Irã vai voltar para o jogo quando o assunto for exportar petróleo e conseguir receber o dinheiro por essas exportações, coisa que eles não têm conseguido fazer no mercado aberto. I second every single thing that you just said. Olha, eu concordo completamente com tudo que você acabou de dizer. E só quero acrescentar uma coisa, porque eu tenho algumas fontes muito confiáveis que têm sido extremamente úteis e generosas conosco, com informações que chegaram ainda hoje de manhã. O Paquistão está envolvido em tudo isso. Mesmo sendo um país do sul da Ásia, ele conseguiu se posicionar de uma forma que eu diria que foi brilhante, pelas jogadas que fez. Quer dizer, eu não estou apoiando nem justificando o tratamento muito duro que deram ao Imran Khan, a quem eu apoio, nem outras ações. Mas nesse campo específico, nessa situação em particular, o Paquistão tem atuado de maneira muito estratégica. Eles fizeram um trabalho brilhante. E eu gostaria de confirmar tudo o que você acabou de dizer e acrescentar que o Paquistão se tornou um provedor líquido de segurança, porque é o único país que tem capacidade de atingir Israel com armas nucleares em qualquer parte do território israelense neste momento. E, na verdade, sabe, eu mencionei aquela declaração do Khawaja Asif. Estou dizendo isso com total certeza, porque eu ouvi essa fala hoje de manhã. Khawaja Asif fez esse comentário em resposta a ameaças contra Asim Munir, e isso foi apresentado como uma tentativa de atrapalhar o que está acontecendo. Scuttling what is going on. So I have no doubt that the statement made by Arakchi in Pakistan that in this region any issues of security will be settled by the people who live in this region.
That is a statement. He didn't say Iran. He did not say Pakistan. He did not say anybody else. He said outside powers are not going to be allowed to come here and provide security to us or deal with. Eu concordo totalmente e apoio completamente tudo o que você acabou de dizer. É uma informação muito valiosa e a gente precisa levar isso ao público global, porque isso vai mudar de forma profunda, quase tectônica, a maneira como o mundo tem funcionado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Post-World War II. Eu acho que os israelenses cometeram um erro terrível, realmente terrível, ao tentar ameaçar Azim Munir. Acho que o Azim Munir é uma figura respeitada. Vamos com calma, não vamos exagerar o papel do exército paquistanês na sociedade do Paquistão e tudo mais. Mas eu não acho que você possa simplesmente ameaçar um líder militar de outro país e achar que não vai haver reação. Pelo menos alguma reação, sabe? A gente já sabe, e isso é importante, Zulfikar. Já sabemos por relatórios públicos, não precisamos de nada além disso. Já está claro que o Paquistão deixou bem claro a Washington que assassinatos de autoridades iranianas não serão tolerados. Isso já ficou bem claro. Isso não é uma mensagem para Washington. Na verdade, é uma mensagem para Washington levar até Tel Aviv para que os israelenses não façam nada. Os israelenses cometeram um erro grave ao ameaçar um alto funcionário do governo paquistanês. Foi um erro enorme fazer isso. Então, essa mensagem veio de Islamabad para Washington, com destino a Tel Aviv. E, basicamente, ela pede segurança total para todo mundo na região. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, curiosamente, o Paquistão se inseriu no mecanismo de prevenção de conflitos no Líbano. Achei isso muito interessante. Você comentou que o Paquistão é um país do sul da Ásia. Agora, ele virou um ator da Ásia Ocidental. Uma coisa é ter sido terreno neutro para as conversas entre os Estados Unidos e o Irã, ter, de certa forma, conduzido essas negociações. Isso é uma coisa. Tudo bem, é uma coisa. O Paquistão é vizinho do Irã. O Paquistão é, como você disse, um daqueles países onde todo mundo conversa com todo mundo. Os iranianos, os americanos, os russos. Então fazia sentido que Islamabad preparasse o terreno. Antes, quem tinha feito isso era Oman, que organizou as negociações entre os Estados Unidos e os iranianos. Mas a mesa de Oman foi corrompida depois que os Estados Unidos atacaram, porque traíram os omanitas. Oman ficou irritado com os Estados Unidos, e é por isso que aceitou a proposta iraniana sobre o controle do Estreito de Hormuz. Por que Oman teria concordado com isso? Eles poderiam muito bem ter dito: não estamos interessados. A parte sul do estreito é aberta ao tráfego internacional. Mas não, eles concordaram com os iranianos. Acho importante a gente colocar na mesa o fato de que a questão do Paquistão ser o local das negociações não deve por si só ser o foco da nossa análise. Precisamos entender como o Paquistão conseguiu se inserir nas negociações em torno do Líbano. Porque, na verdade, os iranianos já disseram que não há dúvida. O Líbano é um assunto separado. É tentador para os israelenses dizerem: olha, tudo bem, vocês querem fechar um acordo com os iranianos? Esse é o arquivo A, mas o Líbano é o arquivo B. Não. Os iranianos disseram desde o começo: Líbano e Irã estão no mesmo arquivo. Lebanon and Iran are in the same file. It's file A. There is no file B. É o arquivo A. Não existe arquivo B. Exatamente. Está absolutamente certo. Se só existe o arquivo A e não existe o arquivo B, então os paquistaneses têm a chance de se inserir no debate sobre qual é o mecanismo de redução de conflito no Líbano. E isso é interessante. Eles estão atuando como mediadores, estão mediando até essas negociações. É um desenvolvimento fascinante. E eu diria que isso tem sido pouco noticiado no mundo árabe. Acho que não se entende bem como o Paquistão entrou nesse processo como um corpo diplomático que, de certa forma, insiste que o Hezbollah faça parte do acordo. Isso deixa as pessoas confusas. Confunde porque bagunça toda a ideia que elas têm sobre sectarismo.
Isso é um trabalho de reportagem fantástico, uma análise excelente. Quer dizer, é por isso que você é um dos membros fundadores desse canal, que se tornou muito respeitado, e em breve vai ter uma versão em árabe, coisa de uma semana mais ou menos. E eu posso acrescentar algo a isso, com base no que eu sei. O Paquistão enviou de fato uma mensagem diplomática a Israel. Se vocês mexerem com o Líbano, os mísseis que chegarem até vocês não virão de Teherã. Eles virão do Paquistão, e os nossos mísseis são muito mais letais do que qualquer outro. Estou te passando algo que veio diretamente da boca do Khawaj Asif, o ministro da Defesa. Isso não foi noticiado em lugar nenhum. Foi me contado por causa da minha relação com certas pessoas de lá. Mas isso apoia completamente tudo que vocês estão fazendo. Totalmente, totalmente, totalmente apoia. E o fato de que o Paquistão vai estar, o primeiro-ministro Sharif e Azim Munir vão estar em Riad, talvez amanhã, eu acho. E depois eles também vão se reunir com autoridades turcas, com o Erdogan. Vão se encontrar com o Sisi, no Egito. E isso se tornou um bloco de poder muito importante. Virou realmente um bloco de poder. Agora, o que a gente ainda não disse, mas eu acho que precisa ser dito, é que a China está totalmente por trás de tudo isso. Toda vez que há algum desdobramento, o vice-primeiro-ministro do Paquistão, que também é o ministro das Relações Exteriores, entra em contato direto com o Wang Yi. Às vezes ele até viaja para lá. Às vezes ele liga para ele. Mas cada uma dessas ações é aprovada pelo Wang Yi e, nos bastidores, também pelo Putin. Então há duas grandes potências apoiando isso e os Estados Unidos estão fora. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos estão fora. Agora, tendo trabalhado, sabe, na criação do petrodólar, infelizmente eu não tenho nenhum orgulho disso. Na verdade, fico até envergonhado em dizer que tive um papel importante nisso. Mas fico feliz em dizer que isso está chegando ao fim. Na verdade, já está chegando ao fim. E daqui a uns 5 anos, acho que isso não vai ter mais nenhuma força. Nesse ponto, eu não faço ideia de como os Estados Unidos vão financiar 40 trilhões de dólares em dívida. Até agora tem feito isso simplesmente imprimindo dinheiro. Olha, sinceramente, vamos deixar o assunto do petrodólar para outro dia. Esse é um tema muito complicado. Vamos ficar com a questão da diplomacia regional e o que vem acontecendo, porque a situação na Índia é bem complexa, como você sabe. O Conselheiro de Segurança Nacional, Ajit Doval, recebeu bem o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. A Índia teve que acolher esse memorando, em parte porque os Estados Unidos eram um dos signatários. E além disso, a Índia tem muito interesse, assim como a África do Sul e outros países, em ver a inflação do preço do petróleo cair. E com isso, também a inflação dos alimentos, dos combustíveis, dos fertilizantes e por aí vai. Então, a Índia recebeu bem o memorando de entendimento. Houve uma reunião com todos os partidos. Veja, o que está acontecendo é que a oposição na Índia está furiosa com o governo Modi. A oposição diz que o governo Modi lidou tão mal com isso que, no fim, o Paquistão acabou virando o herói da paz e a Índia ficou completamente de fora. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, falou numa reunião fechada com todos os partidos. Nessa reunião, ele foi bem direto. Disse algo como: essa é a situação. É diplomacia normal. O Paquistão jogou bem as cartas dele e por aí vai. Mas a Índia vai manter o rumo. O principal objetivo da Índia é o petróleo. E claro, o país vai receber bem a paz e o memorando de entendimento. O que dá para dizer? No fim das contas, o que o Jai Shankar pode dizer? Ele não pode falar nada muito interessante agora, porque, bem, a Índia, a China, a Rússia, a Turquia, os países árabes do Golfo, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, todo mundo quer que esse acordo avance. E claro, a Índia quer isso por motivos bem concretos. O problema é que a Índia quer o acordo por razões materiais.
mas fico um pouco constrangida de ver o Paquistão com um papel tão central. E isso precisa ser administrado de alguma forma. Mas eu também gostaria de dizer que essa é uma ótima oportunidade para os paquistaneses e para os indianos começarem a conversar sobre a próxima fase. E o que seria essa próxima fase? O Paquistão está em alta agora. A relação com o Irã nunca esteve tão boa. Eu acho que esse é um ótimo momento para reabrir a discussão sobre o gasoduto da paz. Para começar a pensar em trazer o gás natural do campo de South Fars direto para o Paquistão e depois estender o gasoduto até a Índia. Por quê? Por que eu digo isso? Primeiro, vocês devem lembrar que no ano passado, os protestos no Irã começaram, inicialmente como protestos trabalhistas. Isso porque o ministro das Finanças do Irã era um neoliberal formado na Universidade de Chicago, e ele acabou impondo um orçamento de austeridade. Os trabalhadores iranianos foram especialmente afetados. Então os protestos começaram justamente no campo de South Fars, que é o principal campo de gás natural do Irã. E depois eles chegaram até Teherã, quando vários grupos obscuros, com apoio dos Estados Unidos e outros, foram para as ruas. Houve tumultos e o governo interveio. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos protestos no sul de Fars. Olha, se a gente tiver um gasoduto levando gás natural direto para o Paquistão, eu vou te dizer, isso vai derrubar os preços do gás natural lá de forma enorme. Vai ser muito bom para o povo paquistanês. E o gasoduto também vai passar por Baluchistão. É uma oportunidade para os baluques, dos dois lados da fronteira entre Paquistão e Irã, verem algum benefício econômico. Porque lembra, teve um confronto ontem, um confronto armado entre Paquistão e Irã, não faz muito tempo. Então isso pode ajudar a estabilizar um pouco essa situação. E aí, se você fizer isso passando pela Índia, é uma grande oportunidade para a Índia e o Paquistão abrirem um diálogo em bases concretas. Sabe, vamos deixar de lado por um momento o outro lado da fronteira. Eu acho que onde faz sentido ter o arquivo A e o arquivo B é justamente nesse diálogo entre Índia e Paquistão. O arquivo A são as questões entre Índia e Paquistão que dá para resolver, entende? Que é a maior parte da fronteira, levar o gasoduto do Irã até a Índia. Os preços do gás iam despencar para todo mundo. A Índia pagaria taxas de trânsito para o Paquistão. Todo mundo sairia ganhando materialmente com isso. E claro, a Índia não precisaria importar gás natural liquefeito e tudo mais, que é caríssimo. Certo, esse é o arquivo A. Se você concorda comigo, esse é o arquivo A. O arquivo B é a questão da Caxemira. Essa é complicada demais para um diálogo simples. O fato é que todo mundo juntou os dois dossiês num só, dizendo que toda a fronteira tem que ser resolvida de uma vez, desde Xinjiang até você sabe Sindh. Eu acho que isso é uma situação muito ruim. Acho que de Sindh até a Caxemira, e depois, sabe, partes de Siachen, deveriam ser tratadas separadamente. Primeiro, a gente precisa desmilitarizar Siachen. Nossos rapazes estão morrendo de frio lá em cima. Eu não entendo por que continuamos mandando nossos soldados para lá. É frio demais, até para os patanes ficarem na fronteira de Siachen. Acho que precisamos desmilitarizar a geleira. E depois, sabe, concluir e transformar aquilo numa fronteira internacional de verdade. Aí sim lidar com a questão da Caxemira, com calma, com reflexão, e envolvendo o povo Caxemir, e por aí vai. Essa é uma grande oportunidade para o Paquistão. O país está numa posição de muita força e pode chegar aos indianos com uma oferta generosa para resolver certas questões. Porque veja, os iranianos e os paquistaneses nunca estiveram tão próximos quanto agora. Eu acho que essa é uma oportunidade enorme para nós no sul da Ásia. Por isso, quando você disse que o Paquistão está agora muito envolvido com o oeste da Ásia, eu concordo com você. Mas o Paquistão não pode esquecer que ainda tem alguns problemas no sul da Ásia. Se esses problemas puderem ser resolvidos entre Índia e Paquistão, imagine o impulso que isso daria para resolver as questões entre Índia e China. E aí pense no que a Ásia poderia fazer. Pense no que a Ásia poderia alcançar.
Bom, você sabe, dizem que é da sua boca para os ouvidos de Deus. Eu gostaria de dizer, dos seus lábios para os ouvidos das pessoas que estão no poder no Paquistão e na Índia. E eu quero acrescentar algo ao que você acabou de dizer, porque eu apoio completamente, de forma total, cada palavra que você disse. Não há uma única coisa no que você falou com a qual eu discordaria. Mas eu gostaria de acrescentar alguns pontos, simplesmente porque eu tenho algumas informações privilegiadas e algumas pessoas foram muito gentis em nos fornecer isso, para que a gente possa divulgar ao público no mundo que precisa estar bem informado. Até onde eu sei, neste momento, há uma delegação de altíssimo nível do Irã se reunindo com altos burocratas, políticos e pessoas influentes no Paquistão, falando exatamente sobre isso, tudo que você acabou de mencionar, inclusive o gasoduto. E há uma chance muito significativa de que isso realmente avance. Agora, o próximo passo seria o gasoduto chegar até a Índia. O que eu concordo totalmente com você. É um processo natural. E eu não acho que seja uma tarefa impossível. Na verdade, acho que é algo bem viável. E eu acho que se as relações entre o Paquistão, o Irã e o restante dos países do Golfo continuarem se desenvolvendo como têm se desenvolvido, principalmente por causa da bênção que veio do MBS, na forma de um acordo de defesa, um acordo muito forte, aliás, que foi reforçado recentemente, embora não tenha sido anunciado, eu posso dizer aqui neste canal que ele inclui um guarda-chuva nuclear para a Arábia Saudita. Já existem 8.000 soldados na base King Abdulaziz, e o MBS deu permissão para aumentar esse número para 80.000. 80.000. Dá para imaginar isso? É uma força militar completa. Então, o fato de o Reino da Arábia Saudita estar abençoando tudo o que está acontecendo em termos de normalização das relações, e ainda ter havido uma delegação secreta de alto nível entre a Arábia Saudita e o Irã, é algo muito significativo. Posso dizer que recebi essa informação privilegiada ontem, e o Paquistão está envolvido. O Irã insiste em chamar esse acordo de Acordo de Islamabad, mesmo com a resistência do Trump. Então a reação de Teherã foi algo como, tudo bem, vocês podem chamar de memorando de entendimento, nós vamos chamar de Acordo de Islamabad. Concordo totalmente com você, Vijay. E acho que programas como este, em que divulgamos essas informações, e centenas de milhares de pessoas nos ouvem em seu próprio idioma, acabam gerando um movimento popular, com as pessoas cobrando seus líderes. Assim como cobraram respostas sobre a última informação, o último vídeo que publicamos, em que dissemos que o Paquistão forneceu assistência técnica para neutralizar a morte assistida por inteligência artificial. Palantir, sabe, infelizmente. Bom, estamos chegando perto do fim do tempo que você gentilmente nos concedeu, Vijay. E uma semana parece tempo demais para a gente se encontrar de novo. Mas você vai viajar, está muito ocupado e eu fico muito feliz com o tempo que você puder nos dar. Então, vamos nos encontrar de novo na próxima quinta, no mesmo horário. Mas eu gostaria de te oferecer a palavra final e pedir que você faça as considerações de encerramento sobre toda essa série de assuntos que discutimos. Assuntos realmente importantes. Quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse canal vai ser muito bom. É um ótimo espaço para a gente compartilhar nossas próprias ideias, mas também o que a gente vem apurando. Pessoas com quem temos conversado ao longo dos anos. Seus contatos em Islamabad, os meus em Delhi, nos países árabes do Golfo. E olha, tem histórias bem interessantes, vindo da Mongólia, onde os indianos investiram 1,7 bilhão para construir uma nova refinaria de petróleo. É um país sem saída para o mar, mas com enormes descobertas de petróleo. Os indianos colocaram muito dinheiro lá. Agora, como é que eles vão levar esse petróleo da Mongólia até a Índia, se não for passando pela China? Quer dizer,
Não tem como. É um país sem saída para o mar. Talvez a Rússia. A gente não sabe. Mas tudo isso são desenvolvimentos interessantes que ninguém está observando. Quero dizer, onde é que no New York Times você vai encontrar uma matéria sobre o investimento da Índia na Mongólia? Esquece. A gente é que está prestando atenção nisso. Nosso amigo Pepe Escobar está sempre olhando em volta da Eurásia, na Europa e na Ásia, para ver o que está acontecendo. Então eu fico muito feliz de estarmos aqui juntos. Mas, para encerrar, eu queria dizer que essa guerra de agressão contra o Irã abriu várias possibilidades interessantes. Claro, por um lado, a gente lamenta a perda de vidas. A gente está vendo a seleção iraniana de futebol se equipar de forma admirável na Copa do Mundo. E sabe, eles estão sempre falando da guerra, das crianças que estão morrendo nessa guerra e tudo mais. Dá muito orgulho ver o que esses rapazes estão fazendo, viajando do México para os Estados Unidos para jogar suas partidas, sendo apressados de um lado para o outro. Tenho muito orgulho deles. Mas o que essa guerra fez, essa guerra ilegal, foi realmente transformar o Oeste e o Sul da Ásia. E olha, você tem razão. A gente fala hoje sobre o amanhã, sobre o dia seguinte, sobre segunda-feira, e no fim, nem sabe mais a diferença. O biryani já está esfriando assim que sai do fogo. Eu nem sei se você é do tipo que gosta de biryani com batata ou sem batata. Tudo, Vijay. Vem da nossa cozinha. Se você é aquele cara que gosta da batata no biryani, quando finalmente chega na batata e parte ela, já está completamente fria, sabe? Porque as notícias estão acontecendo rápido demais. E eu tenho certeza de que quando a gente conversar de novo, o cenário já vai ter mudado. Mas eu diria que a gente pode retomar a partir dessa ideia das mudanças tectônicas que vêm acontecendo nos Estados Árabes do Golfo, em Teherã, mas principalmente em Islamabad. E com sorte, um pouco dessa energia vai se espalhar para a Índia também. Então eu diria o seguinte: quando a gente falar na semana que vem, vamos continuar daí e ver para onde isso vai. Bom, enquanto isso, a gente com certeza vai fazer isso. Mas, por enquanto, eu tenho a sorte de contar com uma equipe muito talentosa que vai pegar esse vídeo e colocar no nosso canal, onde a gente tem, olha, eu fico muito feliz em dizer, 50 mil inscritos, quase 50 mil já, em menos de 10 dias, e cerca de 1 milhão de visualizações nos programas que a gente fez. Você sabe, tem canal que leva 3 anos para chegar nesse ritmo. E eu diria que o motivo é a qualidade do jornalismo que a gente está fazendo, com pessoas como você que não são apenas convidados, mas membros fundadores desse canal. E espero que continuem trazendo esse tipo de informação, porque é isso que você faz. Você viaja o mundo todo para fazer isso. Quer dizer, você acabou de voltar de uma turnê mundial e já está em outra turnê mundial e o Pepe faz a mesma coisa. Então, muito obrigado. Espero que você consiga comer seu biryani aí onde está. Porque olha, meu filho esteve lá recentemente e tomara que o mundo continue ficando cada vez mais próximo para que a gente possa comer nossa comida típica em qualquer lugar. Muito obrigado mesmo, Vijay. Eu sempre fico muito animado para conversar com você. E realmente adoro nossas conversas. Igualmente. Tá, vou parar a gravação. Só espera um pouquinho para ele enviar.